Fala personal trainer, tudo bem com você? Meu nome é Fabrício Grau, eu sou personal trainer há mais de 20 anos e esse é o programa GPS para Personal Trainer, para você, tá certo? Aqui a gente vai discutir quais as estratégias que você tem que adotar para chegar a um salário de 5 mil ou mais todos os meses do ano, certo? Vamos encurtar o seu caminho para você chegar mais rápido a esse salário mensal aí. Hoje, o nome que eu dei para essa aula é no mínimo curioso. É o seguinte: nem tem tanta gente machucada assim, tá certo? Por quê? Conversando com os nossos colegas aí de profissão, eu percebo que muita gente dá atenção e foca em pessoas que buscam estética, que querem aumentar a massa muscular, que querem perder peso. E quando a gente fala em lesão, o primeiro pensamento é: nem tem tanta gente machucada assim. Então, olha só, é importante você saber, presta atenção. Depois, acima dos 50 anos, entre 25 a 30% das pessoas que estão lá fazendo um treinamento de força já procuraram um médico por causa de alguma dor. Vou repetir aqui, acima dos 50 anos de idade, 30% dos praticantes do treinamento de força já procuraram um médico por causa de dor, certo? Anota aí. Se a gente mudar para o mundo da corrida, aí então tudo fica pior. Vamos lá. Acima dos 50 também. Vamos lá. Acima dos 50, presta atenção. Entre 20 e 83% das pessoas que correm já tiveram algum tipo de lesão. 83%. Mas nem tem tanta gente machucada assim, não é verdade? 83%. Olha só, aí eu vou falar para vocês agora dados ou resultado de uma meta-análise. Vou simplificar aqui, não vou entrar em linguagem técnica, não é esse o nosso objetivo. Não quero que isso vire uma aula chata, é só para você se ligar na oportunidade, sempre na oportunidade, galera, tá certo? Então vamos lá. Mais de 50% das pessoas acima de 50 anos de idade, ou metade, já teve ou vai ter hérnia de disco. Metade das pessoas, pessoal, metade das pessoas acima dos 50 anos. Olha isso. Vou mudar a conversa. Você só está falando de coluna, tá certo? Então vamos lá, vou trocar. Se a gente fizesse uma ressonância magnética no joelho, e aí eu vou baixar a faixa etária, vou para 40 anos, no joelho de pessoas com mais de 40 anos, ressonância magnética lá, vamos lá, 23% iam ter o resultado de uma lesão de menisco, sem saber. 23%. Desgaste da cartilagem, que é a condromalácia, que todo mundo fala, 5%, com 40 anos de idade, hein? Acima dos 40. Olha só, não é com 80. Edema ósseo, 19%. 19%, pessoal. Uma tendinopatia, 21%. 21%, olha isso, 40 anos. E qual que é o problema de todos esses números que eu falei para vocês aqui? De tudo isso que eu falei, todas essas pessoas são pessoas assintomáticas, que não sentem dor, nunca sentiram. Elas foram voluntárias para participar dessa pesquisa sem sentir dor.
olha isso, a gente tá com aluno de 40, com aluno de 50, com aluno de 60, muitas vezes lesionado e a gente nem sabe. A gente está prescrevendo treino para uma pessoa que tem a lesão e só não sente dor, certo? Ah, mas por que eu vou investir meu tempo nisso daí? Eu não sei se vocês sabem ou se vocês já tiveram acesso a isso, já procuraram, pesquisaram ou alguém falou para vocês, mas assim, a nossa população está envelhecendo. A população do Brasil está envelhecendo. O que isso quer dizer? Que cada vez mais a gente vai ter pessoas com algum tipo de dor, algum tipo de problema, algum tipo de lesão, certo? E se você tiver preparado para atender essa pessoa, se você tiver conhecimento técnico do que você pode fazer com ela, ou o que você deve fazer com ela, você vai ter um mercado absurdo, absurdo de trabalho, tá certo? E aí, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Olha só. Olha, que curioso. Há 18 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a minha esposa e conversando com ela na época, ela falou para mim que ela não podia mais correr, que ela estava proibida de correr pelo médico, pelo ortopedista. Por quê? Porque ela teve um problema na coluna, ela tem espondilolistese, né? Que vamos traduzir aqui para o simples, para o fácil. Vértebra escorregada, grau 3, se eu não me engano, e que assim, ela travou e a partir desse dia ela foi proibida de correr, tá certo? E aí eu tô te falando de 18 anos atrás, olha só, passaram essa informação para ela. E aí, eu adorava correr, era alucinado por correr, adoro correr, corro até hoje e vou continuar correndo até 80, 90 anos, se Deus quiser. Vamos lá, o que aconteceu? Eu comecei a tentar convencer a Paula a correr. Ah, vamos correr, mas putz, eu sinto dor, não dá, eu não posso. Ah, mas vamos tentar. Ah, mas não dá, não consigo, eu quero. E aí ela frustrada e eu frustrado. Ela por não poder fazer, eu por não ter a companhia dela. Até que um dia quis o destino que eu conversasse com um amigo dela, médico, com o mesmo problema. E aí ele falou o seguinte: não, mas eu corro. Eu tenho o mesmo problema, eu corro, eu não sinto dor. Por quê? Porque provavelmente ele fazia o treinamento de força dele lá, de maneira adequada. O fato é o seguinte, a gente começou a ajustar o treino de força, musculação dela, introduzir pequenas corridas. Óbvio que no começo a gente não acertou logo de cara, eu não acertei, porque eu sou o treinador logo de cara. Ela começava a treinar e interrompia porque sentia dor. Aí a gente parava, fortalece, voltava a treinar, treinava um pouquinho mais, sentia dor, parava, fortalece, faz a reavaliação, o que a gente fez, o que a gente não fez. E assim, o começo foi bem complicado nesse sentido, até a gente achar qual era o caminho. Até a gente ter um GPS, que é isso, a ideia é essa, que é um GPS para você ir mais rápido e fugir de armadilha, né? Ninguém quer cair em armadilha. Bom, o fato é que depois de tentar daqui, tentar dali, ajustar, estudar e fazer curso, e pesquisar, e estudar e fazer curso, e eu consegui ajustar o treino dela, treino de força, consegui ajustar o treino de corrida dela, e hoje, olha só, 18 anos depois,
quase 20 anos, né? Depois a gente está falando de 20 anos atrás. Olha isso, olha que legal. A gente corre toda semana, né? Hoje ela tem mais de 50 anos, ela está aí nessa estatística dos que já tiveram problema na coluna. Só que assim, além de correr, ela desempenha super bem. Então, para vocês terem uma referência, vocês que trabalham na área, esse ano ela correu 5 quilômetros em 23 minutos, certo? Aquela pessoa que 20 anos atrás estava condenada a não correr mais, 20 anos depois, correu 5 quilômetros em 23 minutos. O que para nós homens, se a gente não tiver bem treinado, a gente não consegue fazer, tá certo? E sem sentir dor nas costas. Sem sentir dor nas costas, galera. Olha que legal isso daí. De novo, se você aí, ó, se você tiver preparado para trabalhar com esse público, a sua carreira vai dar um salto, tá certo? Ah, mas como é que eu faço? Você vai acompanhar sempre aí o meu canal, porque eu sempre vou dar dica do que a gente tem que fazer, certo? Mas e se eu não quiser, meu? Eu não tô afim de fazer esse negócio aí que você tá falando. Eu não gostei, não quero. Putz, não tem problema nenhum. Zero problema. O que vai acontecer? No máximo, assim, pior das hipóteses, você vai ser mais um. Você vai ficar restrito a trabalhar com um grupo que é super comum, que todo mundo atende. Então, ao invés de você ter uma concorrência pequena, você vai ter uma concorrência gigantesca. E aí, eu vejo muita gente rifando aula, baixando o valor da hora-aula para poder pegar aluno. Olha só que absurdo isso. Por quê? Porque tá no meio dessa concorrência aí. Tá certo? Então, assim, não tô afim. Não tem problema. Continua fazendo o que você está fazendo. Só que você tem que ter consciência de que se você não fizer nada diferente, o teu resultado vai ser sempre esse aí. E aí eu tô falando aqui, ó, de salário, eu tô falando de dinheiro, de valor hora-aula, de ser reconhecido, né? A partir do momento que você conseguir resolver, ou imagina só se você pega um aluno que tá assim, condenado, essa era a palavra, a não correr mais, igual aconteceu comigo. E você volta, e você faz esse aluno voltar a correr, que é uma coisa que ele adora. Esse cara não te larga nunca mais. Ele vai ser seu aluno para sempre, certo? Então, assim, quer fugir da concorrência? Eu acho que esse é um caminho que vale a pena, tá certo? Mas quando você acha que é o momento ou o melhor momento para eu começar? É agora, é hoje. Na verdade, nem hoje, é ontem. Já deveria ter começado. Mas aonde que eu vou buscar isso daí? De novo, segue aqui, ó, o meu canal que eu vou encurtar o seu caminho para isso daí. A gente tem que usar, pessoal, o personal, o professor de educação física que trabalha como personal trainer, tem que usar a inteligência para valorizar a hora-aula. Valorizando a hora-aula, o salário mensal vai bater aí 5 mil ou mais, 5, 7, 10, 15, seja lá qual for a sua meta. Mas a gente tem que usar a cabeça, a gente tem que usar a inteligência para construir isso daí. Então, o que eu estou falando para vocês, o que eu vou falar para vocês aqui no meu canal, o que eu vou trazer para vocês é a experiência de mais de 20 anos fazendo isso daí.
mais de 20 anos de mão na massa, trabalhando com isso. Não é achismo, teoria, porque eu li, porque eu vi não sei aonde, porque eu pesquisei. Não é. É mão na massa, todo dia dando aula, certo? Fabrício, mas então tá bom. Onde que você acha que o personal trainer mais erra, né? E vamos pensar agora aqui, ó. Vamos pensar agora aqui nos 5 mil por mês. 5 mil de salário por mês. Aonde que você acha que o personal mais erra? Erra em focar em hipertrofia e emagrecimento. Erra em não prestar atenção na quantidade de pessoas que passa todos os dias debaixo do nariz dele com algum problema, tá certo? Tem um monte de professor, gente, todo mundo quer dar treino para hipertrofia, todo mundo quer dar treino para emagrecimento. Se todo mundo quer dar, o que vai acontecer? O valor da hora-aula vai ser baixo. O valor da hora-aula não vai ajudar no sentido de você ter que dar pouca aula para bater 5 mil, tá certo? Eu tô falando para você bater 5 mil, não é se matando de dar aula. Não é esse o caminho. Não, então tá bom, eu vou bater 5 mil, mas eu vou dar 400 aulas no mês. Não é esse o caminho, certo? Por quê? Porque existe o desgaste. Eu sei, eu fico em pé igual vocês aí, sei lá, 11, 12 horas. Tem dia que eu dou 11, 12 aulas no dia. É cansativo, eu sei que é. A gente carrega peso de um lado para o outro. A gente faz stiff o dia inteiro, pegando peso para aluno. Então, é assim, vamos usar a inteligência. Se a gente usar a inteligência, a gente constrói um excelente salário, uma excelente reputação e a gente vai sofrer muito menos, certo? Então, a proposta é essa daí. Vamos lá. Se eu pego um aluno com algum problema, né? Então tá bom. Então gostei do que você falou aí, faz sentido para minha carreira, achei bacana e eu vou pegar um aluno aí que tem, sei lá, um problema no joelho. Por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa, você tem que saber que tipo de problema ele tem no joelho, tá certo? Porque a partir do momento que você sabe o problema que ele tem no joelho, você sabe quais os pontos a serem trabalhados, quais os pontos a serem evitados e quais são as estratégias mais efetivas para você fortalecer ou estabilizar a articulação do joelho, né? Então é assim, ó, vamos pontuar um negócio aqui que eu acho bem importante, né? Quando que a lesão aparece? Por que essa pessoa se machucou, né? Porque a somatória das forças que ela impôs para ela ou para o corpo dela ultrapassou o limite da resistência dessa determinada estrutura. Traduzindo, vamos lá, vamos pro popular aqui porque, teoria é chato, então vamos lá. É assim, ó, tendão suporta um determinado tipo de estresse ou uma determinada quantidade de estresse. O osso, né, o tecido ósseo, suporta outra. O músculo suporta outra. Cada estrutura aguenta um determinado coeficiente de estresse, que se a pessoa passou, ela machucou, certo? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você pega uma pessoa que se machucou, né, que passou
esse limite do estresse, de alguma estrutura do corpo dela. Você começa a dar treino para ela e você põe uma carga a mais logo de cara, pode ser que ela volte a sentir essa lesão. Ela vai se machucar 2 vezes, certo? E aí ela fala, poxa, mas eu te contratei para não ter lesão. E no fim eu acabei me machucando, olha só. Então assim, ó, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente vai fazer na hora de retomar o treino com quem está voltando de uma lesão, certo? Então a gente tem que controlar muito bem essa sobrecarga, fazer uma progressão dela muito cuidadosa e conversando com esse aluno diariamente, mesmo em dia que não tem treino com ele, passar lá uma mensagem para ele e falar, e aí, como é que você tá? Você tá com dor? Você não tá com dor? Como é que você ficou depois do treino? Sentiu alguma coisa? Onde você teve a lesão? Como é que tá a região? Tá mais sensível? Você tá, quando você apalpa, você sente dor? Não sente dor? A hora que você se movimenta? Enfim, você tem que todos os dias ficar ligado na informação que ele vai te passar, certo? Então vamos lá, ó, tem 2 erros aqui que eu acho assim bem básicos que a gente precisa saber, a gente precisa ter o conhecimento disso daí para a gente poder guiar o nosso aluno ou conduzir o treinamento do nosso aluno da forma que a gente vai melhorar a lesão dele, a dor vai sumir e ele vai ter vida normal. Lembra, ó, 20 anos atrás, minha mulher não podia correr. Hoje ela corre toda semana, certo? Então é assim, ó, vamos cortar caminho. Para você aí, ó, erro número 1. Achar que existe um substituto para o componente força, tá certo? Eu vejo muita gente falando assim, vamos fazer treino de flexibilidade, vamos fazer treino funcional, vamos fazer pilates. É assim, galera, para prevenção de lesão, nada substitui o treinamento de força, nada. Se você ouviu ou se te falaram o contrário, talvez essa pessoa não esteja tão ligada nessa área como eu tô, certo? Então, assim, primeira coisa, vamos trabalhar força, certo? E a segunda aí que eu acho super importante, vocês também agora ficarem ligados nisso, porque existe eu acho que é um erro de interpretação da gente, né, do personal trainer ou do professor. As pessoas pegaram uma informação e interpretaram de maneira errada, tá? Então é assim, erro número 2 aí. Vou voltar aqui, vamos lá. 2 errinhos básicos. Primeiro erro que você não pode cometer: achar que existe um substituto para força, para o treinamento de força. Não tem, certo? Segundo erro, achar que treino de mobilidade vai resolver o problema do seu aluno, certo? E aí eu estou considerando assim, mobilidade como sendo treino de flexibilidade, na verdade, né? Você treina a flexibilidade para ganhar amplitude nos movimentos, não é isso? Né? Mobilidade, se você pegar ao pé da letra, significa você se movimentar para onde você quiser, do jeito que você quer. Não é esse treino que o pessoal dá na academia que eu vejo lá. Então são coisas, eu acho que a palavra foi interpretada de uma outra maneira. Quando o pessoal fala, vamos fazer mobilidade, na verdade está pensando em flexibilidade, em melhorar a amplitude de alguns movimentos, certo? Porque assim, ó, mobilidade, o movimentar-se
conforme você vai envelhecendo, conforme o seu aluno vai envelhecendo, significa ele ter força. Uma pessoa que não tem força, que não tem músculo, perde o quê? Mobilidade. Ela não consegue se movimentar. Então aqui, ó, vou voltar um pouquinho rapidinho lá na aula de anatomia do primeiro ano da Faculdade de Educação Física. A gente tem aparelho locomotor passivo, certo? Que são os ossos que dão a sustentação para a gente ficar em pé. E a gente tem aparelho locomotor ativo, que são os músculos, que permitem com que a gente se movimente, certo? Para a gente não ter problema, para o nosso aluno não ter problema de movimentação, de mobilidade, a gente tem que trabalhar o quê? Aparelho locomotor ativo, músculo. Essa pessoa, conforme vai envelhecendo, principalmente depois dos 50 anos, que foi aqui o exemplo que eu dei para vocês, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo sarcopenia, não é isso? Perdendo músculo. O que a gente tem que fazer para essa pessoa não ter problema? A gente tem que aplicar treino de força, sobrecarga. O aparelho locomotor precisa de sobrecarga. A articulação precisa de sobrecarga. O ligamento precisa de sobrecarga. Tá certo? É óbvio que para cada aluno ou para cada pessoa a sobrecarga é de uma maneira ou de outra maneira, enfim. Aí o conceito de sobrecarga vocês sabem melhor do que eu. Mas é assim, para a gente se manter saudável, para a gente manter o nosso aluno saudável, independente de ninguém, a gente tem que aplicar sobrecarga no aparelho locomotor dele, ativo e passivo, certo? Então, se fosse para você dar assim a dica de ouro, né? Qual que é a dica de ouro para você resolver o problema do seu aluno? Ou para ele não ter mais a lesão que ele teve no joelho, no ombro? O que você sugere? Essa é fácil. Estabilizar a articulação, tá certo? A maioria dos problemas que o nosso aluno tem, a gente resolve estabilizando a articulação aonde ele teve o problema, ou na região, tá certo? Isso daí guarda como uma regrinha de ouro. Pode apostar na estabilização da articulação do seu aluno, a articulação que machucou, ou o músculo que está envolvido na articulação. Se você fizer direitinho a estabilização dessa articulação, ele vai deixar de sentir dor, ele vai voltar a praticar a atividade que ele curte, que ele gosta, e ele nunca mais vai deixar de ser seu aluno. Você vai fidelizar. Fiz um vídeo falando sobre isso, a importância da fidelização do nosso aluno, do seu aluno, para você poder encher a agenda, para você poder ter um salário mensal lá de 5 mil ou mais todos os meses, tá certo? Se você não assistiu, procura no meu canal aí que vai estar lá a importância de fidelizar o aluno, tá certo? De você manter esse aluno treinando com você por mais de 2, 3, 4, 5 anos, certo? Então olha lá, dica de ouro, de novo, estabilizar a articulação do seu aluno aonde ele está com o problema. Estabilizou a articulação, ele vai deixar de sentir dor, vai deixar de ter o problema, vai te agradecer e nunca mais vai te largar. E vai fazer uma baita propaganda sua, vai te indicar para todo mundo. Todo mundo que aparecer com um probleminha, ele vai indicar você, certo? Então assim, erro número 1, achar que pode deixar a força de lado, não pode. Erro número 2,
achar que a flexibilidade vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E a dica de ouro: estabilizar a articulação, certo? Pensa nisso, vê se faz sentido, testa com o seu aluno que está com dor, que está com problema, estuda a articulação dele, vê qual que é a musculatura que envolve essa articulação para você poder estabilizar, trabalhar essa musculatura, porque a articulação é uma decomposição de vetores, não é isso? Cada músculo puxa para o seu lado ali. Você tem que equilibrar as forças entre essa musculatura, ou a musculatura que envolve essa articulação, e o problema está resolvido. Tá certo? Se você gostou, curte o vídeo, segue o canal, indica para os teus amigos personais, e aqui junto a gente vai fazer você construir um salário de 5.000 ou mais todos os meses do ano. Tá certo? Foi um prazer falar com você, um grande abraço e vamos que vamos!